Olá, né? Boa tarde, como é que vai vocês? Mas na continuidade nas aulas de literatura, né? Hoje estamos entrando já no finalzinho do conteúdo de literatura, né? Vamos ver o pré-modernismo. E se Deus quiser, a próxima aula a gente encerra com o modernismo, né? E com isso a gente vai ter visto todo o conteúdo de literatura. Então, desde lá da literatura portuguesa até a literatura brasileira. Então hoje a gente vai ver, né, não é bem um período, né, mas não é bem uma escola, mas sim um período, né, um momento da literatura, né, que é o pré-modernismo, tá bom? Então vamos lá. Então, pré-modernismo, século XIX, 1900 a 1922. Pessoal, o pré-modernismo, se vocês forem, quando estiver estudando em casa, né, e tiver a curiosidade de procurar saber se o pré-modernismo foi escola literária, ele não foi escola literária. Então, ele não é considerado escola literária, e sim um período da história. Um período da história em que foi inserido alguns, né, muitos, digamos assim, né, muitos escritores com bastante peculiaridade, cada um deles, e estava preparando o terreno, né, para vir para ser o modernismo logo ali. Então, é um período bastante movimentado, é um período que teve muitos autores renomados, muitos autores importantes, mas aí a pergunta é, mas por que você não considera como escola literária, professor? Por que o pré-modernismo não é escola literária? Como vocês estão vendo aí, nós chegamos ao século XX, né? Então, nós chegamos ao século XX, mas nós trazemos aqui, até essa chegada do século XX, muitas marcas dos outros séculos, né? E muitas marcas das outras escolas literárias. E para se constituir uma escola literária em si, é necessário que a própria escola ela tenha as suas características, que não é o caso do pré-modernismo. Então, o pré-modernismo ele não tem característica. Ah, professor, então quer dizer que o pré-modernismo ele digamos assim, é algo que não tem uma característica própria que identifica ele como pré-modernismo. Exatamente, ele não tem uma característica própria do modernismo, do pré-modernismo. Tipo assim, não, tem uma característica que eu vou encontrar em todos os autores. Então, para que eu tenha uma escola literária, eu tenho que ter primeiramente isso. Então, para que eu tenha uma escola literária, eu tenho que ter um movimento, né, uma escola que tem as suas características, que foi que a gente veio vendo até agora, né? O romantismo, o realismo, o simbolismo, o parnasianismo. Então a gente viu que eles têm as suas características, os autores, mas a escola em si, né, o movimento em si, também tem suas características. E em todas as obras de cada escola, eu vou encontrar aquelas características daquela escola. E o pré-modernismo ele não é escola por esse motivo. Ele não é escola porque ele não tem uma característica singular, né? Uma característica ímpar, digamos assim, que não, aqui a classificação é pré-modernismo por causa dessa característica. Então, por esse motivo, eu não tenho uma escola, eu tenho um movimento, né? Eu tenho um momento histórico importante, que teve muitos autores bons, muitos autores conhecidos. Para a gente começar a ver aqui alguns autores, vocês irão perceber que são autores bem conhecidos, até porque já é século XX, é mais próximo, vocês já estão mais engajados, né, nessas leituras, até na escola mesmo, a gente começa a ver alguns desses autores, ver um texto, ver uma frase, lá na rede social, alguém bota um pensamento, bota uma frase, desses autores aqui, desses autores que a gente irá falar hoje, tanto hoje, né, como na próxima aula, que se Deus quiser, para a gente encerrar toda a literatura brasileira, e passar a limpo mesmo, não deixar nada em aberto. Então, como ele diz aí, início do século XX, 1900 até 1922. E vocês sabem que em 1922, né, aconteceu um feito, né, no Brasil, onde mudou todo o panorama da literatura brasileira. Então, nesses 22 anos, de 1990 a 1922, eu também tive esse pré-modernismo. Foi um pré-modernismo que existiu. Então, muitos autores bons, muitos autores
renomados e muitos autores, digamos assim, que eu não posso classificar como escola porque o pré-modernismo em si não tem característica. Eu costumo dizer que o pré-modernismo é como se fosse uma transição, um momento de transição de uma escola para outra. Então, no caso aqui, uma transição do simbolismo, né? O simbolismo para o parnasianismo para o modernismo. Então, é esse momento de transição. Lembra do culto às formas que estava previsto ali na escola passada? Então, aqui ainda vão encontrar esses resquícios desse culto à forma. Alguns escritores trarão esse engajamento ainda, mas vocês já vão perceber que já começa a despontar, não é? A questão mais inovadora, que é o principal objetivo da Semana de Arte Moderna, que foi em 1922, que foi esse cunho inovador. Então aqui eu já vou começar a vislumbrar o que vem logo ali, na Semana de Arte Moderna, e o que vem logo depois no modernismo. Então, é um período, né, não é uma escola, é um período, né, da história que trouxe, sim, o pré-modernismo, trouxe, sim, bastante contribuição para a literatura brasileira, e os escritores pertencentes a esse período aí, que vivenciaram esse pré-modernismo, e muitos deles, além de vivenciar o pré-modernismo, estão diretamente engajados na Semana de Arte Moderna, em 1922, e muitos desses pré-modernistas eles estão engajados no próprio modernismo, o modernismo propriamente dito, como eu disse para vocês, né? É como se fosse uma preparação do terreno, é como se fosse esse espaço de preparação do pré-modernismo para quê? Para a Semana de Arte Moderna, para logo depois o modernismo. As duas imagens que são expostas aí são bastante reveladoras, né? São bastante, digamos assim, como eu diria, bastante diferente. Que até então essas figuras elas não existiam, poderiam até existir, mas elas não eram vistas na literatura. Então, a partir desse momento, a literatura ela começa a se preocupar com essas questões mais sociais. Mas aí já se preocupava com Machado de Assis, se preocupava, mas o Machado de Assis se preocupava com a literatura, com os fatores sociais de onde? Principalmente do Rio de Janeiro, da capital do Rio de Janeiro. Então era o social mais de uma região. Aqui o pré-modernismo não. Se é que eu posso dizer que seria uma característica que está em todos os escritores pré-modernistas, é essa, que é a questão do regionalismo. Mas nem todos têm esse regionalismo. Mas uma grande parte trata desse regionalismo. Então, essa é a grande chave do problema, digamos assim. É a grande jogada, a grande sacada da literatura. É tratar esses problemas regionais. O que seria o cangaço, por exemplo, vai aparecer na literatura. O sertão nordestino vai aparecer na literatura. Os pampas gaúchos vão aparecer na literatura. Então, é mais regional. E olha que o pré-modernismo ele se difundiu por todo o Brasil. Ele não ficou preso a uma capital, não. Como a gente via nas outras escolas literárias. Se bem que aqui não é uma escola, né? Mas nas outras escolas literárias estava preso a uma região, no caso, as capitais. Aqui não. Aqui adentrou no Brasil a fundo. Então, essa questão do regionalismo, ele vai aparecer pela primeira vez na literatura brasileira aqui no pré-modernismo, nesse período de transição da literatura. E logo depois, ali em 1922, né, que nós vamos falar ainda bastante sobre a Semana de Arte Moderna, acho que até vocês já devem ter, se não estudado, mas pelo menos ouvido alguém falar, lido alguma coisa, ouvido alguma pronúncia com relação a isso, a Semana de Arte Moderna, que foi um feito, né, que digamos assim, revolucionou mesmo a literatura brasileira. Então, essa Semana de Arte Moderna ela veio com isso, veio com essa revolução, veio com esse sincretismo, digamos assim. É o novo, vamos inovar. Então, tanto que a gente vai encontrar algumas, digamos assim, alguns enfrentamentos, né, dentro da própria literatura. Mas, outra ressalva, essas inovações, essas novidades não estão
só na literatura. Está presente em todas as artes, ok? Então, quando se pensa em pré-modernismo, quando se pensa em inovações, então está presente em todas as artes, ok? Então, nesse primeiro momento, pré-modernismo não é escola, é um momento da história, né? É uma preparação, mas está aí e a gente precisa ver. Então, esse é o pré-modernismo. Vamos adentrar agora no contexto histórico, em alguns autores, olhar, como eu disse, é uma fase da literatura, né, que traz muitos autores, muito mesmo, ok?